E vamos para a segunda fofoca de hoje, certo? Ai, vamos falar de coisa ruim agora. Vamos falar de coisa ruim, né? Porque a gente tem que, de vez em quando, falar de coisa ruim também, né? Fazer o quê? Nem só de flores, vive a vida, né? É uma coisa que todo mundo já sabe, né? O problema aí que a Angela Baby e a Jenny Zhan, pra quem não conhece, ela faz a vilã lá em Poesia de Amor Milenar, certo? Ela arrasa. Né? As contas da Weibo de Angela Baby e Jenny Zhan foram bloqueadas supostamente por assistirem Lisa do Blackpink, né? Vocês estão sabendo aí dessa controvérsia. Essa é uma matéria do dia 1º de novembro da Overseas Idols, mas tem isso aqui relatado em vários locais, em vários lugares. É uma coisa que está sendo muito comentada na mídia aí, né? E vocês estão sabendo. Vamos aqui ler a matéria. Angélica, boa noite, tudo bem, não tem problema. Atrasada, mas chegou. Vamos lá. Na noite de 1º de novembro, as contas da Weibo de Angela Baby e Jenny Zhan foram bloqueadas pela plataforma. Sabe-se que quando os perfis de ambos forem abertos, houve uma notificação de bloqueio por parte da maior rede social da China. Este usuário está atualmente bloqueado por violar leis e regulamentos relevantes, escreveram as duas contas da Weibo. Né? O que eles fazem? Vocês sabem que quando eles bloqueiam essa conta dessa maneira, a conta continua lá, você consegue ver postagens antigas, mas a pessoa não consegue postar nada novo. E aparece essa mensagem lá em vermelho, né, que este usuário está bloqueado por ter violado a lei, é isso que quer dizer, né? Anteriormente, os internautas também descobriram que as contas do Douyin, de Angela Baby e Jenny também experimentaram a mesma coisa. As duas contas das celebridades chinesas foram bloqueadas devido a violações legais cometidas, certo? Vamos continuar aqui lendo a matéria. Muitos internautas suspeitam que isso esteja relacionado à polêmica entre as duas artistas que assistiram à apresentação do Crazy Horse. Vocês sabem que o Crazy Horse foi uma apresentação que, né, a Lisa do Blackpink fez nessa casa de show Crazy Horse em Paris, na França, certo? Que é uma casa aí casa burlesque, né? Daqueles striptease estilo burlesque, né? Em que a Lisa não tirou totalmente a roupa, mas fez uma apresentação sensual, né? Ó, essa especulação surgiu depois que muitos meios de comunicação social expuseram as duas, né, assistindo ao Crazy Horse Show enquanto estavam em Paris. Embora o Crazy Horse tenha negado que Angela Baby assistiu ao show, sua gestão não forneceu esclarecimentos. Como se sabe, o Crazy Horse Show em Paris foi cheio de polêmica na China porque foi considerado que continha atos de nudez que poderiam levar à pornografia, né? Então, continuando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Como figuras públicas, o governo chinês pede estritamente aos artistas que não transmitam uma imagem ruim. Ambas são até ameaçadas de serem colocadas na lista negra e na lista na lista negra ou na lista negra, ficou repetido. Eu traduzo a matéria automático, tá, gente? Por isso que às vezes tem algum erro assim. Para que sejam proibidos de aparecer novamente na indústria do entretenimento na China continental. Ou seja, elas não foram colocadas ainda na lista negra, mas pode ser que elas acabem entrando aí, né, para a lista negra da China. Fora isso, a conta da Lisa do Blackpink também foi suspensa, né, também foi bloqueada, da mesma forma que a conta das duas atrizes, e também a própria conta do fanzube do Blackpink, do fã-clube, desculpa, do fã-clube do Blackpink, o fã-clube mais forte que o Blackpink tem na China, também teve a sua conta, está do mesmo jeito, né, suspensa. Ela está lá, mas ninguém consegue postar mais nada, né, em relação a isso. A gente via que estava rolando essa polêmica, ou seja, o Blackpink meio que também tá cancelado na China, vamos dizer assim. Tudo que é relacionado ao Blackpink foi bloqueado, né? Foi suspenso por causa da apresentação da Lisa no Crazy Horse em Paris, ok? E a gente sabe que Angela Baby tem dramas aí pra sair, 2, inclusive um com Song Elon, né? Que eu tava louca pra ver, que é um histórico, que eles estão em visual meio tribal, né? E eu espero que um dia esse drama saia. Espero que não seja um cancelamento definitivo, né? Eu li também que Angela Baby, ela ia participar de um programa de variedades e foi cortada. Que a outra atriz, parece que a agência dela rescindiu o contrato com ela,
né? Então o negócio tá bem sério e a gente não sabe até que ponto isso vai levar a um cancelamento total das atrizes. Mas as notícias não são boas, né? E é desse jeito. A Verônica, vão carpir um mata, exatamente, eu penso a mesma coisa. Angélica, só deixei meu like, tô aqui pondo os dramas em dia. Obrigado, Angélica. Lu, que triste a Bela Raposa. Eu fico muito chateada também, Ju. Sei nem o que dizer sobre esse caso sem precisar de um advogado. Lu, tomara que ela consiga resolver tudo e seu drama novo seja liberado. Eu também espero que sim, né? Espero que realmente elas consigam resolver isso. Ale, eu sei que tá rolando polêmica na Coreia também com esse show da Lisa. Sim, também tá rolando polêmica na Coreia por causa desse show da Lisa. Eudésia, uma pena essa penalidade. Dizem que ela estava na calçada e tirando fotos. Dizem que ela não assistiu o show, né? A gente não sabe com certeza se sim ou se não, né? Ou se é só uma foto na calçada mesmo. A gente não sabe. Regina vai carpir o lote. Lu, também viu o trailer, o drama parece maravilhoso. Exatamente, né? Eu vou querer sim usar aqui, né? Ai, meu Deus. O carimbo vai capinar um lote. Essas pessoas que não tem nada pra fazer, vai capinar um lote. Vai capinar um lote. Capinar um lote, ninguém quer. Merece o carimbo capinar o lote. A minha opinião... eu acho que cada um vai ter uma opinião sobre isso, né? Eu acho isso um absurdo, esse tipo de controle extremo que eles têm sobre os artistas, né? Eu não acho que artista tem que ser exemplo pra nada, sinceramente falando. Eu sou muito contra essa cultura de achar que artista ou obra de arte ou entretenimento tem que ensinar alguma coisa aos outros. Entretenimento é entretenimento, é pra fazer divertir. Artistas são pessoas normais que vão cometer erros, fazer besteiras e ter acertos também, né? Então, mas eu acho que isso é particular, é uma opinião minha, né? E eu acho que cada um vai pensar de um jeito em relação a isso, né? Eu detesto essa coisa de esse drama não assiste porque é tóxico e não sei o que, vai influenciar mal. Se a pessoa tá se influenciando mal por aquilo que ela tá vendo como entretenimento, o problema tá na pessoa e não no entretenimento, né? Pessoas que se deixam influenciar por aquilo que assistem na televisão como entretenimento, o erro tá na pessoa, não tá na obra de arte. Eu acho que as obras de arte elas têm que ser livres para elas serem o que o autor quiser. Eu sou sempre a favor da liberdade de expressão, por isso que eu detesto a censura, eu já falei várias vezes disso aqui, né? E a mesma coisa em relação à vida dos artistas, tá vendo? A pessoa não pode nem ir assistir um show porque ela quer, né? E eu acho extremamente problemático, por quê? Porque os orientais querem muito que a gente respeite a cultura deles, né? E eu gosto muito da cultura deles, se vocês sabem aqui, eu sou fã, né? Só que eu acho que também tem que haver o respeito à cultura dos outros, mesmo que aquilo seja diferente da sua. Ou seja, vocês já pararam para pensar que se elas viessem num desfile da escola de samba, elas seriam canceladas? Vocês não acham isso um pouco preconceituoso em relação à cultura do Brasil? Por exemplo, se elas viessem ver um desfile da escola de samba, onde está todas as mulheres, o homem, todo mundo praticamente nu, né? Tá nu. Vocês sabem disso, né? E aí elas seriam canceladas lá na China por ter tirado foto aí com uma passista, entendeu? Pensa do lado de cá, que a gente também vive essa questão da cultura. A nossa cultura tem coisas mais sensuais, né? Tem o nudismo, tem a nudez, certo? E a gente cresce vendo isso na TV, isso é normal. Até me pergunto se elas fossem numa tribo indígena e tirassem foto com os índios, elas seriam também canceladas, né? Isso não é um preconceito? Porque é o que eu tô falando, assim, na França, essa questão do burlesque é uma cultura muito antiga e muito forte para eles. O francês, ele gosta da sensualidade. O povo francês é um dos povos mais da liberdade sexual, do liberalismo sexual, que existe no Ocidente, que é o lugar que tem mais liberdade sexual, sensual, ou seja, o que for, né? E isso é uma coisa da cultura francesa há muitos anos. O show burlesque é um negócio muito antigo. As casas de burlesque são coisas muito antigas. E faz parte da cultura parisiense. E você vê isso assim, de uma forma tão negativa, não é um tipo de preconceito à cultura do outro? Não é? Pra mim é. Né? Então eu acho isso muito complicado. Você pode não querer, é lógico que
ter regras pro seu país diferente. Ah, aqui a gente não tem nudez na televisão. Tudo bem, até a questão do limite de idade, não sei o que. Isso tudo eu concordo, pode ter, acho que tem que ter mesmo, né? Os limites de idade aí pra filmes, pra séries. Mas tem que ter coisas pra adultos. Adultos são adultos. Adultos, né, consomem coisas para adultos. Elas são adultas, muito adultas. Já passaram dos seus 30 anos, né? Então, as mulheres adultas não podem consumir coisas que são para adultos. Olha como complicado é isso. E o show que, na verdade, nem pornográfico é. A Lisa não tirou a roupa toda. É lógico que ela não tirou a roupa toda, gente. Ela fez uma apresentação sensual, não foi pornográfica, né? E o burlesque não é considerado uma apresentação pornô. É considerado uma apresentação sensual. Então, eu fico muito chateada com esse tipo de visão em relação à cultura do outro, sabe? Eu acho que se você quer respeito, você tem que respeitar também, né? Ao mesmo tempo que a gente respeita, né? Tenta entender algumas coisas que eles são, talvez, travados demais, ou sérios demais, ou restritos demais, eles deveriam, talvez, tentar respeitar, ou pelo menos não ser tão preconceituosos em relação a povos que são mais liberais em relação a determinados assuntos, como a sexualidade, né? Então é muito complicado, é uma discussão bem complicada e eu fico triste, porque eu acho que é uma besteira e é desmerecido total que elas sejam canceladas só por causa disso. Mas essa é a minha opinião. Que eu falei, se elas viessem no Brasil, olha que triste, né? Se elas viessem no Brasil, faça uma apresentação de funk ou uma apresentação, né, de escola de samba, estariam canceladas igualmente. E e isso, pra nós, como brasileiros, vamos dizer assim, a gente não ia ficar feliz com isso, né? E eu tô olhando muito pelo lado de Paris, da França, num negócio que é importante pra cultura francesa, ser tratado assim como se fosse uma pornografia absurda, um negócio assim, maldoso ao ponto de ser crime, de ser tratado como criminoso, sabe? Não é complicado. Uma coisa que é liberada do país de origem dele, né? Lu falando, mas ela consegue resolver o problema dela. Ela tem influência? Tomara que sim, né? A Lu falando que o meme é maravilhoso. Taioquinha não era uma coisa ilícita, era permitido, por isso acho ridículo. Exatamente o que eu tô falando. Você tá tratando uma coisa que é legal como uma coisa ilegal. Na país França, um show burlesque é uma coisa cultural, faz parte da cultura do Paris, de França, né? E você não... Aí vem uma pessoa de um outro país, vai participar daquele evento cultural e é tratado como um criminoso. Por isso eu falei, é a mesma coisa que se elas viessem num desfile de escola de samba e voltassem para sua casa e aquilo fosse tratado como criminoso, uma coisa que é legal, em que milhares de pessoas no mundo viajam para assistir os nossos desfiles de escola de samba. Entendeu? Em que você tem, turista rodo que vai lá pra assistir os desfiles. Então é muito complicado esse tipo de visão em relação à cultura do outro. Entendeu? Uma coisa é você fazer regras para a sua cultura. A China, não pode ter casa de burlesque na China. Ok. Você tá mandando no seu país. Agora você falar que a pessoa tá numa outra cultura, num outro país, aquilo é um ato que é muito complicado. Pra minha visão, é muito triste, é muito errado, né? Ju, é aquela máxima, respeita a minha cultura, mas a sua tá errada. Exatamente, é o que eu falo, quem quer ser muito respeitado tem que dar respeito também, né? No mínimo, um entendimento, assim, a pessoa tá numa outra cultura, experimentando coisas de outra cultura, né? Sabe, ela é um ser humano, ela é uma artista, ela tá passeando, ela tá fazendo turismo, ela tá lá. Gente, eu acho muito, muito ruim isso. E era isso, eu queria falar um pouco sobre esse assunto. Não queria falar muito sobre isso, que isso me deixa chateada, que eu gosto muito da senhora Chroma aqui, né? E eu espero que ela realmente consiga dar a volta por cima nisso aí. Lu, sinceramente, carnaval eu passo porque não tem nada a ver carnaval com nudez. Sou mais o carnaval com fantasia, se expor o corpo principalmente feminino. Pois é, Lu, assim, eu nunca faria, mas eu não sou contra quem quer fazer, sabe? É uma liberdade que o povo brasileiro tem de ter desfiles de escola com nudez e ok, eu não acho que tem que proibir e eu não acho que isso tem que ser mal visto, é uma coisa que faz parte da cultura da gente que vem aí das tradições de roupa indígena, de pouca roupa,
né? A sensualidade no Brasil é uma coisa liberada. Eu não vejo problema. Os homens estão lá com o peito de fora, as mulheres estão lá com os peitos de fora. Eu, sinceramente, assim, eu posso não... faz muitos anos que eu não assisto desfile. Já perdi o interesse faz muito tempo. Mas eu não acho que tem que ser uma coisa que seja tornada ilegal, sabe? Ou que seja proibida. Faz parte da cultura, sabe? Eu posso não gostar. Assim, não gosto, mas respeito que exista. Assim como várias outras culturas posso não gostar do negócio, respeito que exista. É isso que a gente não vê da parte deles, né? O respeito que o outro seja diferente, né? Lu, é por isso que a mulher brasileira é mal vista fora do Brasil? Não é só por isso, não. Não é. Não dá pra botar toda a culpa no... Senão a francesa também seria, Lu. O francês, ele é extremamente mais sensualizado do que o brasileiro. E a gente vê muito isso aqui morando aqui na Europa, sabe? O francês gosta muito da nudez. O francês, a praia de nudismo aqui na Europa é uma coisa muito corriqueira. Se tu não tomar cuidado... E assim... E inclusive fora de praia de nudismo. De vez em quando você dá de cara com as mulheres de peito de fora na praia. Numa praia comum. Sabe? Porque é da cultura daqui esse tipo de situação, esse tipo de coisa. No começo você tem um estranhamento, depois você aprende a conviver. Eu vou falar que tá errado? É parte da cultura deles. Eu não gosto de praia de nudismo, não vou, mas eu posso me dar de cara com nudismo numa praia comum na Europa, porque é um negócio comum pro lado de cá. Que já não é tão comum no Brasil, você não dá de cara com isso nas praias brasileiras. Sabe? E as mulheres francesas não são mal vistas como as mulheres brasileiras. Então, não é culpa só da nudez, não é culpa da exposição do corpo. Tem toda uma outra série de problemáticas aí em relação a comportamentos que tornam essa visão vulgar. A mulher francesa não é vista como vulgar. Na verdade, a mulher francesa é vista como muito chique pelo mundo, né? E elas são extremamente sensuais, sensualizadas. Vão pra praia de nudismo, estão sempre com os peitos de fora, pra lá na praia e pra cá, né? É o que eu tô falando, tem coisas além só do expor o corpo, né? Lu, mas pagamos o preço e somos mal vistas como mulher fácil e aberta, é o que eu tô falando, não é só por isso. É uma questão também de comportamentos, né? Não é só a exibição do corpo, que eu falei, senão a francesa também seria vista assim. Eu acho que é mais uma questão de comportamento do que de ver a mulher pelada. Eu vejo mais um problema no funk em si, né, nas músicas, nas letras, na forma que as coisas são cantadas e faladas, do que, na verdade, na exibição da sensualidade. Porque a sensualidade existe, né? Nos Estados Unidos, as mulheres são muito sensuais, muito sensualizadas, e, como eu falei, em França, e elas não são vistas com esse olhar que a brasileira é vista. Tainá, eu concordo plenamente com você, Lu Mendonça. Lu, mas sim, carnaval propriamente os gringos já vêm com um pacote de sexo. Mas é porque tem pra vender aqui, tem pra vender no Brasil, né? Lu, aí na Europa pode ser diferente, mas as brasileiras são mais vistas pelo mundo. Exatamente, é o que eu tô falando. Não tem a ver só com a exibição do corpo, tem a ver com o comportamento. Qual é o comportamento? Como você falou, o pacote, né, de sexo, né? As músicas do funk, o comportamento em relação ao funk, não é só... Então, a culpa não é da nudez. É isso que eu tô querendo que vocês diferenciem. O problema não é porque... O problema não é ter a nudez, não é ter a sensualidade. Porque eu tô falando... Existe isso, a Beyoncé. A Beyoncé é super sensual. Ela fez... A capa do último disco dela, ela tá pelada. Desculpa, tá pelada. Né? Mas ninguém... maldiz a Beyoncé. A Beyoncé não tem uma mancha na carreira dela falando mal dela. Ela é mãe, ela é casada, né, lá com Jay-Z. Tem até a mancha na vida do Jay-Z dela lá, que eu acho que supostamente rolou uma traição, não sei, não acompanho muito. Mas ninguém fala de Beyoncé desse jeito. Né, que eu falando, as mulheres francesas as mesmas coisas, elas vivem com os peitos fora na praia, entendeu? Não tô falando de artista só não, tô falando da tiazinha lá que mora nos... elas gostam disso. E ninguém fica mal falando elas por causa disso. Elas gostam do show burlesque, a apresentação do burlesque na França é quase como o carnaval no Brasil. Existe o carnaval francês, que é um carnaval também bem sensual, ok? E você não tem essa fama. Por quê? Porque não é uma questão da nudez. É o comportamento. É a venda, né, desse comportamento, como você falou, Lu. Então, é toda uma outra problemática por trás, que não é só a exibição do corpo.
A exibição do corpo feminino, assim como a do masculino, sempre existiu. Né? E a gente gosta, a gente não vê aí os caras sem camisa, a gente não adora, a gente gosta de ver o que é bonito, os homens também gostam de ver o que é bonito. Eu acho que assim como a gente quer ver os rapazes bonitos sem camisa, deixa os homens verem as mulheres seminuas, eu não vejo problema nisso, eu nunca tive problema com isso. Né? E pra mim não é isso que deixa a mulher com uma má fama, o que deixa a mulher com uma fama são comportamentos, né, extremos e que a mulher brasileira acaba tendo sim, infelizmente. A pessoa acaba tendo essa visão da mulher brasileira porque é vendido isso. Porque realmente é vendido, né? É vendido, né? E as pessoas compram os pacotes, como você falou. O funk, então, nem dá pra falar, não dá, né, Tainá? O funk deixa a mulher brasileira vulgar. É o que eu tô falando. Lu, é que no Brasil tem um turismo sensual muito propagado fora daqui. Exatamente. Então, o problema não é a nudez. O problema é o comportamento e a venda das coisas. Entendeu? Porque a gente tem exemplos de países, como eu estou citando a França, onde você tem a nudez e você não tem essa má visão das francesas. Porque isso não está agregado à nudez, à sensualidade. Isso está agregado a comportamentos. Certo? A outras coisas, a outros fatores, né? Então, é diferente, né? Então, a nudez em si, por si só, não é um problema. Sempre existiu, sempre existirá. Como adultos, a gente consome nudez. As mulheres consomem a nudez masculina, os homens a nudez feminina e os que se interessam pelo mesmo sexo é a mesma coisa, né? Então, isso é normal, isso faz parte. Agora, o problema é a venda e o comportamento que é vendido, né? Falando exatamente, Maíra, Cris, mas na Tailândia é cheio de turismo sensual também e ninguém fala tanto, né? Ali, antes mesmo do funk estourar, a pessoa já via as brasileiras de maneira errada já por causa da questão do turismo sexual, como a Lu tá falando. Cristiane, no mundo inteiro tem esse turismo sexual, tráfico humano para fins sexuais. Não é só aí, mas vocês não acham que isso no Brasil é talvez vendido como uma coisa bem vista? Né? Uma coisa ok. Uma coisa que faz parte. Sabe? A gente tem, tipo, Bruna Surfistinha, que é influenciadora, que é pop, que é estrela, entendeu? Aquele negócio que a gente fala de, às vezes, endeusar bandido, também se endeusa muito no Brasil as mulheres com comportamentos aí meio, né? Desse jeito, né? Isso é bem visto, sabe? É mal visto por nós, brasileiras comuns, né? Vamos dizer assim, eu nunca vi isso com bons olhos. Mas, pela nossa cultura de forma geral, assim como a gente tem muito aquela coisa de ficar gostando de bandido, também se gosta das mulheres da vida, vamos dizer assim, né? Também se vende isso como uma coisa legal, né? Talvez nesses outros países isso não é visto como uma coisa muito legal. E no Brasil é tratado como uma coisa até que a pessoa tem que se orgulhar. Né? A gente tá muito nesse patamar que isso aí é visto com orgulho. Né? Então, acaba vendendo talvez uma visão das mulheres brasileiras que a gente, como mulheres comuns, a gente não goste, mas a nossa cultura valoriza isso. Né? Assim como valoriza os errados. Né? Assim como valoriza os bandidos, assim como valoriza o malandro, o esperto, o que passa a perna no outro, né? A nossa cultura valoriza muitas coisas erradas, né? Aí é complicado. Ale, eu acho que é um acumulado de coisas, exatamente. Eu só acho que não dá pra colocar a culpa na nudez, porque a gente tem exemplos de país, como eu falei, em que isso é um fato e não há essa correlação. Tainá? Mas porque no Brasil vende muito esse apelo sexual, exatamente, Verônica, mas a mulher brasileira exala sensualidade. Tem muitas outras nacionalidades, Verônica, que exalam sensualidade também, né? Não é só a brasileira, né? Cristiane, nos outros países é na moita, aqui aí é escancarado. Lu, mas a mulher brasileira de fato são mais atraentes por causa dessa propaganda gigante do turismo sexual que torna a coisa gigante, é o que eu tô falando, é o tamanho que a gente dá a isso, né? Cristiane, tem canais que falam de tráfico humano para isso, mas nos outros países ficam bem na moita. Aqui é escancarado, no resto do mundo é na moita mesmo. Tainá, sim, o problema do Brasil é valorizar as coisas erradas, exatamente, né? Gente,
O Brasil tinha tudo, gente, para ser o melhor país do mundo, sabe? A gente tem riqueza, natureza, a gente tem tudo. Eu que moro aqui fora sei o quanto o Brasil podia ser o país mais top do universo se ele não tivesse toda essa roubalheira e essa, sabe, essa gente errada aí comandando o país de uma forma tão errada que tira toda a riqueza que o país tem, né, e coloca o nosso país na bancarrota mesmo, que podia ser um país... Gente, Brasil dá de 10-0 nos países da Europa se quisesse, entendeu? Tem muito mais recurso, tem muito mais... tem um povo maravilhoso, mas infelizmente é complicado, né? É triste ver o nosso país do jeito que fica e do jeito que tá. Lu, o país tá nas pernas pro ar, eu imagino. O Cristiane falando, o negócio tá feio. Aqui ainda tem jeito, será? Eu acredito. Eu nunca perco essa esperança. Mas tá aí, nem queria falar disso, que eu sabia que eu ia cair nesse buraco negro da tristeza. Eu fico triste em falar desses assuntos, mas de vez em quando a gente tem que falar dessas coisas que nem só, né, do lado bom é o que a gente vive, né? E eu fico triste por elas e eu acho que é um pouco chato e preconceituoso, sim, em relação à cultura do outro, isso que eles estão fazendo. E a própria Lisa do Blackpink tá enfrentando muito polêmica e muito problema por causa disso, né? E é uma tristeza.